E aí pessoal, meu nome é Duan, a gente está acompanhando aqui mais um vídeo do Cientificidade. A gente está aqui hoje para conversar com ele, que é um grande cientista brasileiro, louco por Star Wars e fãzaço de games eletrônicos, professor doutor Fernando Roberto Xavier. E aí professor, fala um pouco do currículo do professor pra gente. Bom, junto com o currículo, então tem que falar um pouquinho da história bem rapidinho. Na verdade eu não comecei o curso como químico, eu comecei fazendo engenharia química. Olha só. Engenharia química. Eu fiz 1 ano de engenharia química na minha cidade natal, em Chapecó. E depois desse 1 ano, eu tive uma conversa muito rápida com o meu professor de química geral. E ele chegou para mim, Fernando, o teu negócio não é esse, o teu negócio é outro, é química pura. Daí eu assim, como assim química pura? Não, Fernando, que você gosta de química, você não gosta de processos, então é química. Aí na época ele fazia doutorado na UFSC, e eu consegui uma transferência para a UFSC, na verdade. Eu não fiz vestibular para a UFSC, eu fiz de transferência para a UFSC. Aí eu fiz os 4 anos de graduação em Química, daí já emendei tudo, mestrado 2 anos, doutorado 4 anos, e daí eu já fui direto para a área de Química Inorgânica, que eu me identificava muito e que acabou sendo meu mestrado e doutorado em Química Inorgânica, né? Uma das 5 grandes áreas da Química, né? Sim. Então, trabalho com Química Inorgânica e desde então tenho me dedicado à Química Inorgânica. Então, após o doutorado, eu acabei passando 1 ano em estágio pós-doutoral nos Estados Unidos, com o professor Claudio Verani, em Detroit, trabalhando com oxidação de água, tentando fazer fotossíntese igual as plantas fazem, mas no laboratório, né, de maneira artificial, para tentar produzir hidrogênio, que a gente pode usar de combustível limpo. Caramba! Então, foi mais ou menos isso que eu trabalhei. Mas nesse meio tempo eu cheguei a trabalhar como professor substituto numa universidade chamada UDESC. Olha Não só. sei se vocês conhecem. Cá estamos, né? Então, quando eu estava praticamente terminando meu pós-doc, eu vi que tinha uma vaga aberta. Deu, bom, por que não fazer o concurso? Porque eu já conhecia a universidade, gostava de trabalhar nela. E acabei voltando para a UDESC, acabei voltando para Santa Catarina. Sim. Tá, beleza. Mas por que química, professor? Por que não filosofia, história, artes, física? Por que não engenharia química? Pois é, por que não engenharia química? Então, bom, primeiro eu diria porque ciência, na verdade, né? Já estava falando de ciência, então porque ciência? Eu sempre gostei muito de ciência, apesar de não ter sido diretamente incentivado por alguém da família, alguém que já fosse cientista, alguma coisa assim, eu não tinha ninguém nesse sentido. Mas eu tinha uma das minhas tias, que foi, digamos, a primeira pessoa da família que fez faculdade, que foi para a universidade, então ela tinha essa ideia de, não, você pode buscar mais, você pode fazer mais. E eu sempre gostei de ciências de maneira geral, desde a época da escola, muito ligado em biologia, na época a gente não tinha química, mas ciências mesmo, né? E depois química, física, biologia. E eu sempre gostei, eu sou muito curioso. Então esse que é o ponto. Acho que esse é o estupim de todo cientista, né? A curiosidade. Então, você tem que ter curiosidade. Daí você via certos filmes, você queria entender, será que isso existe, não existe? Ou por que não existe tal coisa que a gente está vendo no filme? Então acho que isso ajudou muito nessa questão de, bom, curiosidade é tudo para o cientista. E o que motivou o professor a dar aula, né? Não, por que não foi para a área industrial, por exemplo? Bom, isso eu acho que essa parte é uma coisa um pouco mais de família, porque justamente essa minha tia, ela é professora. Ah, sim. Então daí nós tínhamos professores na família e eu sempre gostei muito de discutir com as pessoas, de pegar um assunto, conversar sobre, não necessariamente no sentido de ensinar, mas discutir, falar. Debater, né? Trocar uma ideia. Então isso é muito legal e eu acho que como professor, acho que um dos pontos altos eu adoro dar aula. Ah, legal. Então é muito legal conversar sobre o assunto, seja o assunto qual for, seja química, seja ciências, seja Star Wars, seja Warcraft, seja o que for, a gente tem que conversar. Eu já tive o prazer de ter aula com o professor e eu gostava de falar minutos antes de começar a aula, bom, tô indo assistir uma palestra. Eu não chamava nem de aula, porque realmente é uma aula diferenciada. Eu queria que o professor falasse um pouco dos projetos que o professor está desenvolvendo aqui na UDESC. Bom, projetos que a gente tem desenvolvido, bom, para começar a parte dos projetos, tem que falar que desde que eu cheguei na UDESC, como eu sou um professor da área de Química Inorgânica, que é a minha especialidade, eu acabei conhecendo 2 colegas, que hoje são 2 grandes amigos, que é o professor Rogério Gariani e o professor Samuel Mendes, que são da área de Química Orgânica. E a gente resolveu
juntar as coisas, como todo bom químico gosta de fazer. Sim, sim. Então a gente acabou criando um grupo de pesquisa junto, cruzando essas áreas. E como eu trabalho particularmente com uma área chamada de química bio-inorgânica, ou seja, qual é o papel de todos os metais que a gente conhece na vida, na biologia, nos sistemas vivos, eu trabalho muito com a área, apesar de químico, muito com uma área mais biológica. E hoje os nossos projetos, ou o que eu tenho trabalhado muito, é o desenvolvimento de novos fármacos que eventualmente um dia possam até se tornar remédios. Você encontra lá na prateleira da farmácia, que eu trabalho particularmente buscando agentes quimioterápicos para tratamento de câncer, por exemplo. Então a gente pode falar que aqui na UDESC está sendo desenvolvida uma cura para o câncer, é isso? Assim como em vários outros lugares, nós estamos todo mundo apontando na mesma direção para tentar, primeiro, entender melhor como todo aquele processo que é bem complicado acontece e tentar atacar de todas as formas possíveis para a gente chegar aí, talvez num futuro não muito distante, eu acredito, a uma cura ou um tratamento super mais eficaz. Eficiente, né? E menos doloroso, que a gente sabe como é que é a coisa. Ah, sim, sim, sim. Então tá, pessoal, é isso. Obrigado por acompanhar esse vídeo. Até o próximo.